Hoje o nosso bate-papo é com Adson Carlos da Silva. Ele é paisagista, técnico em meio ambiente, químico ambiental e estudante de gestão pública. E também atualmente é o primeiro secretário da ATAC SP, a Associação dos Trabalhadores Autônomos dos Cemitérios. Bem-vindo, Adson, ao nosso programa. Obrigado, Hélio. É um prazer estar aqui com você, poder trazer a voz dessa categoria, poder representar todos esses trabalhadores que estão conosco nessa luta, os jardineiros e empreiteiros de São Paulo. Tá. Adson, eu queria que você contasse um sepultamento que deixou você muito emocionado. Eu posso relatar a história de um cliente do qual eu tive o prazer de conhecê-lo. Ele tinha como meta, no decorrer da sua vida, fazer uma vida financeira estável, né, para poder curtir com a esposa. E ele sempre determinou uma data. Ele era caminhoneiro, trabalhava sempre viajando, a esposa sempre em casa. E aí ele adquiriu bens com o passar do tempo. E eu me recordo que foi uma data assim, próximo mês de fevereiro. Ele trabalharia até aquele ano, até o mês de fevereiro. E aí, chegando próximo dessa data, um mês antes, mês de janeiro, quando ele já estava com a vida financeira estável, da forma que ele achou que seria necessário para poder curtir com a esposa, né, viver com ela, ela veio a falecer. E aí eu tive o contato com ele, fiz o sepultamento, fizemos as homenagens, fizemos todo o trabalho de jardinagem dessa esposa. E o relato dele foi algo muito impactante, quando ele conta que esperou por anos de vida, por anos de casamento, para vivenciar esse momento com ela, e aí ele vê ela falecendo. Foi quando ele entendeu de que não precisava do tanto, né, esse tempo. A morte, para ele, veio trazer um entendimento, uma compreensão de que, eu acho que é isso que torna ela também tão maravilhosa, ela não vai avisar a data. Nós não vamos saber a hora. Então, ele trouxe esse relato para mim, esse depoimento, de que já era para ter vivido com ela, não precisava ter esperado. Ela já estava ali. E agora a única coisa que tinha eram as memórias. Isso foi A vida não deixa você programar tudo, né? Não deixa, não deixa. Mas você contou que você começou aí dando seguimento ao trabalho da sua mãe. Deixa eu te perguntar, você é funcionário público? Que tipo de contrato que você tem como jardineiro? Na nossa categoria de jardineiro dentro dos cemitérios, você não é funcionário público. Você é considerado um funcionário autônomo. Cumpre-se alguns requisitos. Para eu ingressar, foi necessário fazer 1 ano de experiência como auxiliar de uma jardineira, já com a sua credencial. E aí eu tive a oportunidade de fazer o curso de jardinagem pela Escola Municipal de Jardinagem, acabei ingressando nos recursos paisagísticos. Com esse curso na mão, era um dos quesitos do qual eu poderia tirar minha credencial. Como que seria essa credencial? Você entrava num processo, o cemitério abriu uma demanda, e aí nós leva-se alguns documentos que comprovem que você é um funcionário autônomo, né? Dentro desses requisitos é feita essa análise, e aí você, sendo deferido esse processo, você passa a ser um autônomo trabalhando dentro das unidades, como jardineiro. Esse era o processo. E aí as famílias fazem ali, tem um sepultamento, você chega às famílias e oferece o serviço de paisagismo, de jardinagem. Depois que passa do portão do cemitério, que há esse sepultamento, né, que acontece esse falecimento, nós entramos com nossos trabalhos. Primeira questão de todas é tirar as dúvidas do familiar. Como eu já tinha dito, a morte é um tabu, ninguém comenta. Então, gera-se muitas dúvidas. O profissional está ali, o jardineiro explica, tira todas as dúvidas, é um atendimento mais humanizado, porque nós estamos próximo com ele, e aí oferece-se o trabalho de identificação do local. Na sua grande maioria, dentro dos cemitérios, só há o sepultamento. A identificação, geralmente, é um documento, é um papel que o familiar acaba retornando para sua casa. Entra-se nosso trabalho. Trabalho de lápide, trabalho de foto, trabalho de jardinagem, de paisagismo, essa é a nossa função. É aí que a gente oferece esse trabalho, que a categoria oferece, essa prestação de serviço, o familiar aceita e a gente presta esse serviço. O sepultamento é feito durante 3 anos, que é o tempo da exumação, ele fica ali. Como é que é a relação dos familiares com a pessoa, o ente querido que ela perdeu? Estou te perguntando porque eu ainda tenho o privilégio de não ter perdido nenhuma pessoa
muito próximo. Meus pais estão vivos, meu pai tem 92 anos, minha mãe 80. E eu não perdi ninguém muito próximo, perdi parentes um pouco mais distantes, né? Como é que é essa relação? A minha mãe era assim, a minha avó faleceu em 80, 79. Minha mãe era uma peregrina, ela ia até quando tirou os ossos lá da gaveta. Ela acompanhava, ela ia todo dia 2 de novembro ao cemitério para acompanhar. As pessoas vão, as pessoas abandonam, isso é muito, é pouco, depende da proximidade da pessoa que está ali, o ente querido. Isso é uma excelente pergunta. Alguns anos atrás, e cada dia que passa isso tende a perpetuar, você tinha famílias que a morte do ente querido não era sinônimo de fim. Quando o familiar vem a falecer, e aí você tinha famílias mais conservadoras, famílias, grupos familiares que tinham esse reconhecimento, eles entram dentro do cemitério, eles fazem o trabalho de jardinagem, de foto, eles vão nas datas de comemoração, eles vão nos aniversários de morte, eles preservam a memória, porque quando falece o corpo. O que fica é a memória. E para reviver essa memória, os familiares tinham o cemitério para estar indo fazer suas orações, fazer seus pedidos e relembrar, né? Reviver aqueles instantes, aqueles momentos. Com o passar do tempo, você tem isso sendo afastado da cultura. Você não tem o comentário, você não tem as famílias entrando mais no cemitério. E também um contraponto disso, talvez seja a situação do qual o cemitério se encontra, né? Você tinha cemitérios onde obras de artes eram gigantescas dentro dos cemitérios, né? Fora a memória do seu ente querido. Cemitério da Consolação, Cemitério, né? da Consolação é um espetáculo, né? Na questão arquitetônica. E aí você tem essa cultura, ela criando uma defasagem. Você já não vê mais os familiares indo no cemitério. E os poucos que vão não se sentem seguros, né? O cemitério não entregava para ele uma segurança. São amplas áreas, pátios gigantes de áreas verdes, né? Terrenos gigantescos. Então teria que ter uma certa segurança. Então isso daí também causa o afastamento desses familiares. E aí essas novas gerações, a galera mais jovem, acaba se desprendendo dessas memórias. A gente tem uma analogia, que é uma conversa que temos dentro dos cemitérios, que quando você não se lembra de quem foi que te originou, quem te construiu, somos construídos através das nossas tradições, através dos nossos ensinamentos. Então você tem uma geração vazia, né? Quando perguntamos aonde o avô está sepultado, não se sabe. Quando perguntamos o tio, não se sabe. E aí você tem uma quebra de cultura, né? E aí você não vê valorização, você não traz essa riqueza que deveria ser herdada, que deveria ser continuada. O familiar se afastando, os jovens se afastando, as novas gerações se afastando, você tem uma quebra de história, né? Você tem uma quebra de cultura nisso daí. Mas então, você está falando de uma questão importante, a zeladoria dos cemitérios. São 22 cemitérios. 22 cemitérios. E aí foi colocada a questão da concessão ou privatização, mas é uma concessão. Essa concessão, ela melhorou essa questão da zeladoria dos cemitérios, do qual você conhece? Essa concessão, a proposta foi para a melhoria dos cemitérios, mas na prática não é isso que acontece. Tá? A conservação dos cemitérios já vinha sendo degradado há anos. Aconteceu a concessão, já estamos aí em meados de 1 ano e meio, e a maioria das unidades, não consigo generalizar, mas a grande maioria delas, o estado está deplorável. É de igual a pior do que era. O jardineiro tinha grande participação nisso, o construtor tinha grande participação nisso. São números de 450 direto e chegando em 600 com os indiretos. Eles faziam parte, por algum período, o número de autônomos foi maior do que o efetivo do serviço funerário. Então, assim, contribuía com a limpeza. O cemitério estando limpo e organizado, traz mais segurança, ele recebe mais visita, o profissional captava mais o seu trabalho, o seu sustento. E hoje, com diversas formas de impedimento desse trabalho,
Além do cemitério não ter a sua revitalização conforme o prometido, os profissionais que eram atuante direto não conseguem mais prestar esse serviço. E aí você vê a conservação do cemitério deplorável. Eles falaram que iam publicar um manual, é isso? Uma Perfeito. cartilha que pudesse orientar ou colocar a ação dos construtores e dos jardineiros. Isso aconteceu, Adson? Nós temos uma promessa de um manual. Esse manual nada mais é do que uma forma de traduzir o que o decreto que garante essa categoria já existe. Existe o decreto não é cumprido em respeito a essa categoria, né? E aí o manual vem para determinar os direitos e deveres, tanto das concessionárias quanto dos profissionais envolvidos. Esse manual está em desenvolvimento dentro da SP Regula, que é a agência regulamentadora. Não foi publicado ainda. Há promessa de ser publicado em breve, mas ainda não foi publicado. E aparentemente, junto com esse manual, vem uma nova resolução, né? Esse manual, ele dita informações básicas, como o direito do trabalhador que é autônomo entrar no cemitério de domingo a domingo. Esses trabalhadores não têm direito algum, então eles precisam estar sempre trabalhando. Esse manual, ele reforça pedidos básicos, como já está no decreto, de deixar visível o comunicado de que o familiar ele tem direito de contratar tanto com a empresa quanto com esses trabalhadores. Coisas que a gente não vemos dentro das unidades, né? Então esse manual ele vem para traduzir e trazer uma garantia para esses trabalhadores. Agora, com relação ao serviço de vocês, vocês estão sendo impedidos de alguma coisa, estão dificultando, porque, segundo relatos da própria imprensa, o aumento para o sepultamento, ele é, segundo o UOL, 11 vezes maior. Quer dizer, tudo isso, o que resultou na zeladoria e no trabalho que vocês possam estar fornecendo? Porque eles estão competindo com vocês agora. Perfeito. Só retomando, o decreto que garante a categoria, tanto de jardineiros quanto empreiteiros, ele torna-se vago, uma vez que ele deixa uma ampla competição. No decreto ele fala que as concessionárias vão poder oferecer o mesmo trabalho que os jardineiros. Pois bem, essa competição ela só existe no papel, porque o familiar, como eu já tinha dito, o familiar ele tem que entrar dentro da unidade para o jardineiro poder oferecer o seu trabalho. Qual que é o mecanismo que as empresas estão utilizando, e aí eu consigo trazer quase todas elas, utilizam desse mecanismo, que é abordar o familiar antes da entrada no cemitério. Outra coisa que eles também citam muito, e isso aí é o que prejudica muito essa categoria, é o fato dos funcionários de algumas dessas empresas relatar que o jardineiro e o empreiteiro que estiver dentro dessa unidade, ele só vai poder ficar por mais um determinado período. Então ele já traz uma insegurança para o próprio familiar. E o discurso é muito simples, ele fala, não contrate com essa categoria, não contrate com esses profissionais, porque eles só vão ficar até próximo mês. Só vão ficar até o fim de ano. Você não tem garantia nenhuma. E eles também utilizam da seguinte frase, de falar que, uma vez sendo contratado com esses profissionais, qualquer vandalismo dentro do cemitério que não é de responsabilidade dele, sendo que a segurança do cemitério é da concessionária, né? Então, assim, os valores são aumentados, como a gente acompanha os relatos, e esses profissionais têm a sua renda reduzida em 70%. Hélio, tem muitos relatos de jardineiros, e aí eu peço, entrando nas unidades, a pessoa consegue observar. Ele já está tentando migrar para um outro lugar, para um outro tipo de trabalho, e na verdade ele entra num subtrabalho, porque são décadas fazendo a mesma coisa, e aí ele não consegue de forma alguma ter renda. Os profissionais acabam sendo ameaçados dentro desse cemitério pelos funcionários, e aí de forma alguma ele consegue levar seu sustento para casa, né? Esse é o cenário que a gente encontra hoje na maioria delas. Na verdade, não tem uma competição, né? Porque a concorrência ela tinha que ser
dar condições iguais, né? Não dá para você dar uma competição com uma pessoa que é o responsável pela zeladoria e tem o poder da administração na mão, com um jardineiro que está ali, né, correndo todo o risco que tem. Na sua avaliação, o que você achou dessa concessão? Ela está sendo importante para quem? Para o munícipe? O munícipe está ganhando com isso? A zeladoria está ganhando com isso? Os jardineiros estão ganhando com isso? Quem é que está ganhando com essa concessão? Hélio, isso eu posso afirmar. A proposta de concessão, ela é belíssima, no papel. Na prática, são dezenas e dezenas de familiares diariamente reclamando da questão do valor e do tratamento que recebe de grande parte dessas empresas. Dos profissionais que estão dentro das unidades, que estão atuantes lá dentro, dos autônomos, dos jardineiros, dos empreiteiros, todos eles não conseguem executar os seus trabalhos. Eles não ganham absolutamente nada com a concessão. Os familiares trazem os relatos mais absurdos que possa imaginar. Tem familiar querendo dar continuidade com o jardineiro que já presta serviço para ele há anos. E aí ele entra dentro da administração e recebe a informação de que ele não pode dar essa continuidade. Então, assim, só quem ganha com a concessão é as empresas. Porque nem os jardineiros e nem os familiares têm nenhum tipo de benefício com isso. Agora, me fala sobre diferença de preços. Você, enquanto jardineiro, você vai lá e oferece à família um serviço de zeladoria, de jardinagem, de paisagismo, de identificação daquele local, da cova, é isso que se fala? Isso, cova, perfeito, né? sepultura. Da sepultura. E eles também oferecem o mesmo tipo de serviço. A primeira pergunta é: há diferença entre esses valores? Se há diferença, quem cobra mais e quem cobra menos nisso? Dos trabalhos oferecidos por um jardineiro, por um empreiteiro, trabalho de identificação, e aí você coloca trabalho de jardinagem, o paisagismo, a lápide, a foto, um preço médio praticado nas unidades, e a gente acompanhava isso diretamente, era R$ 450. Obviamente que podia variar de acordo com o pedido do familiar, tanto para menos quanto para mais. O preço médio é esse. Hoje, um preço médio oferecido pelas empresas é de R$ 1.700 com os mesmos materiais, da mesma forma. Porém, a prática do serviço, ela é de uma qualidade inferior. Porque o jardineiro ele tem um contato direto com o familiar. Desde o atendimento, que é humanizado, ele faz de acordo com aquilo que o familiar pede. A empresa tem um processo. Ele entrega um pedido, e somente isso. E o valor aí é de 2 a 3 vezes mais do que o jardineiro praticava. E a manutenção disso? Porque você fez lá o processo de paisagismo da sepultura, identificou, mas isso, como é jardinagem, precisa dar manutenção. Os preços também são bem diferentes na manutenção? É muito diferente, e aí vem a questão da abordagem. O jardineiro, uma vez que ele fazia o serviço, ele dava a escolha para o familiar e dava orientação para ele mesmo retornar, caso necessário, e fazer essa manutenção. O familiar tinha essa escolha. Hoje, com alguns grupos, com algumas dessas concessionárias, não há essa escolha. A manutenção ela torna-se obrigatória. Isso está no edital, poder cobrar esse tipo de manutenção. Os familiares estão recebendo boletos em casa, né? E a prestação de serviço deles é totalmente inferior ao que o profissional entregava. Um jardineiro podia cobrar de uma manutenção, e eu acompanhei por muitos anos, R$30, R$40. Uma concessionária já vai trazer uma manutenção a R$120. E o detalhe maior, nós estamos dentro das unidades e observando. O que eu trago aqui é relatos reais. Eles não têm profissional para executar esse tipo de trabalho. Os profissionais que estão dentro das unidades dele, na maioria das vezes, é registrado como ajudante geral. Os meninos não entendem de jardinagem. Os meninos não entendem de os cuidados que tem que ter. E a proximidade com o familiar. É aquilo que eu reforço novamente. O jardineiro cuida do ente querido. O jardineiro trabalha para cuidar do ente que daquela pessoa falecida.
não somente de um trabalho sem sentimento, é um atendimento humanizado. É o mínimo que pode se entregar para um familiar. Isso é importante que você falou agora, Adson. Os profissionais que estão cuidando das sepulturas, que prestam serviço de jardinagem, eles não têm a formação que você teve que ter para ser um jardineiro. Perfeito. É isso? Perfeito. Igual eu comentei no início, o jardineiro, ele cumpria alguns quesitos. Uhum. Ele tinha o tempo de experiência sendo auxiliar para aprender o trabalho. Com o passar do tempo, foi obrigatório o curso de jardinagem, que eu acho isso, perfeita capacitação, ela é sempre bem-vinda, tanto para o atendimento quanto para o trabalho. O profissional ali envolvido, ele tem o seu risco iminente, ele trabalha num solo que tem materiais inertes, eu tenho materiais pérfuro-cortante, então existe esse cuidado, existe esse treinamento. A Associação dos Trabalhadores passa essa conduta também, esses cuidados. E a expertise do próprio trabalho. Além de eu estar lidando com jardinagem, além de eu estar lidando com um plantio, eu estou lidando com o ente querido da pessoa. Por isso que é sempre bom trazer esse fato. Eu lido com a morte de alguém. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Não foi pedido para isso. Então a gente tem toda essa preocupação de tentar entregar as melhores lembranças. Eu tenho um familiar que tem plantas específicas, porque eu cultivo o que a pessoa cultivava em vida, ou a forma que ela gostava em vida. Então nós traríamos para ele as melhores lembranças possíveis. Era para isso que contava-se com a expertise desses profissionais. Na sua avaliação, de uma forma bem geral, essas concessões, você falou que o contrato é bonito. O contrato da Enel também é bonito. Bonito. Né? O contrato da Sabesp também é um contrato bonito. A prática é bem diferente. Na sua avaliação, você mudaria o que nessa concessão que foi feita? Na nossa avaliação, o que mudaria nessa concessão? Acredito que tudo. Não segue-se tabela de preço, não segue-se atendimento humanizado, não segue-se o reconhecimento dos profissionais. O que eu faço com profissionais 40 anos fazendo a mesma coisa e simplesmente agora sendo chutado das suas unidades? O que eu entrego para um familiar que não tem recurso? A dor do luto, a dor da morte, quem já passou sabe. Ela é tão forte que as pessoas não tentam reviver de momento algum, de forma alguma. Ela não gosta nem de lembrar. Então, era necessário entregar o primeiro passo que sempre foi discutido quando era serviço funerário, qualquer pessoa que ingressava, para todos que estivesse ali, o munícipe em primeiro lugar. O acompanhamento, o acolhimento, o atendimento teria que ser do munícipe em primeiro lugar. Não tem como comercializar algo que não se negocia. Negocia-se qualquer produto, não se negocia vida, não se negocia morte. Não tem como uma família fragilizada barganhar na onde é que vai sepultar. E neste momento, nós costumamos falar dentro das unidades que a última coisa a trazer para um familiar é mais desconforto. Com relação à permanência dos jardineiros e construtores, você teve por duas prorrogações já, até 23, final de 23, agora até final de 24. Na sua expectativa, você acha que essa prorrogação acontece ou vocês estão, enfim, esperando que isso não venha a ocorrer? Essa prorrogação, esse discurso, ele torna-se até equivocado, uma vez que o que foi prorrogado foi a renovação do credenciamento. Mas o profissional em si, o decreto garante a permanência desse profissional. Então, essas narrativas, o que nós estamos discutindo, é uma forma adequada de trazer essa informação. O que é prorrogado é a credencial e não o jardineiro. O jardineiro tem o direito de executar o seu trabalho. O jardineiro tem o direito de permanecer dentro dessas unidades. Então, esse assunto, ele amedronta toda essa categoria. Porque quando nós tentamos, como representante de todos eles, reforçar a sua permanência, ele não se sente amparado de forma alguma. Porque quem devia trazer esse amparo, que seria o órgão vigente, a quem ele deve essa satisfação,
não é passado absolutamente nada. Então acaba tendo uma vulnerabilidade sobre a sua condição de trabalho, né? Adson, eu queria que você fizesse as considerações finais, o recado que você quer dar para a categoria, para as pessoas, para essa luta que vocês têm fazendo com a ATAC, a associação que você é o secretário-geral dela. Desse aí fizesse uma fala né? Fala, olha, estamos na luta, a gente vai vencer, apesar desse prefeito atual ter transformado o luto em mercadoria, o momento mais difícil da vida das pessoas em lucro, né? Eu sempre falo, Adson, que esse negócio de iniciativa privada não dá para comparar. Eu estou há 40 anos na iniciativa privada. Iniciativa privada são empresas que concorrem. Quando você pega um monopólio e dá na mão de um grupo que você visa lucro, um grupo que você quer, ele não tem concorrência. Isso é uma bobagem. O que eles estão fazendo com o jardineiro não é concorrência, não dá para concorrer tão desproporcional. Não dá para você colocar uma Ferrari e um Fusquinha 66 e falar, daqui 1 quilômetro quero saber quem chega primeiro. Né? É impossível. Então eu queria que você fizesse as suas considerações finais, dando aí um alerta para o nosso telespectador da TVT e os nossos amigos jardineiros e construtores. O que eu quero trazer como mensagem para os jardineiros e construtores eu como primeiro secretário da associação, acompanho esse trabalho, eu vivencio, eu estive na pele deles e ainda estou. A nossa luta, ela é contínua, nós não vamos parar. O reconhecimento dessa categoria vai acontecer. Nós estamos trabalhando todos os dias para levar o sustento de todos eles. Fazer com que essa categoria permaneça trabalhando dentro dos cemitérios é fundamental. Eu sei da dor deles, eu sei o que eles passam e nós não vamos parar com isso. Nós vamos buscar ajuda, como você abre canal para nós aqui, vereador Hélio abre canal para nós, para estar se manifestando. Nós buscamos ajuda e a nossa luta, ela vai ser contínua. Esses trabalhadores vão permanecer pelas infinitas dificuldades que enfrentam. Tem nós aqui para contar, para reconhecer, para estar diariamente buscando a melhoria para todos eles. Hoje o nosso bate-papo do Bora Geral foi com Adson, que é jardineiro e também primeiro secretário da Associação dos Trabalhadores Autônomos em Cemitério. Muito importante o que ele trouxe para a gente, relatando a vida desses trabalhadores e essa extorsão que fizeram em São Paulo com a concessão do serviço funerário. Essa é uma boa hora para a gente rever essa concessão. Valeu!